Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre algo que, olha, acontece o tempo todo no nosso corpo, mas a gente raramente para pensar os detalhes da divisão celular normal. A gente está com material aqui que detalha essa coreografia biológica, né? Exato. Uma base fundamental. Ok, vamos lá. Por que gastar tempo com o normal? Parece básico, né? Uhum. Mas aí que tá o pulo do gato. Entender como essa máquina funciona direitinho é o único jeito de sacar o que acontece quando ela desanda, sabe? Tipo no crescimento descontrolado de células. Que é o pano de fundo, né, para a gente valorizar a normalidade que o material descreve. Isso. Nossa missão aqui é seguir essa trilha. Desde o primeiro sinal químico lá na porta da célula até a decisão final de se dividir. Vamos seguir a sequência que as fontes mostram. Então, começo. Qual é o gatilho? O que faz uma célula quietinha decidir, opa, hora de dividir? O material fala de um mensageiro externo, um fator de crescimento, ele que traz a notícia. Exatamente. E é legal pensar que esse fator ele não entra na célula assim do nada. Ele precisa de uma campainha, sabe? Na superfície. Uma fechadura, talvez? Isso, perfeito. Proteínas receptoras na membrana celular. São elas que reconhecem aquele fator de crescimento específico. O material até dá um exemplo importante. O receptor de tirosina quinase. Bem comum nessas vias de crescimento. E como essa ligação inicial dispara tudo? Ah, isso é fascinante. Quando o fator certo encaixa no receptor, e tem que ser o certo, tipo chave na fechadura mesmo, acontece uma mudança. No caso da tirosina quinase, faz com que duas moléculas do receptor, que estavam ali meio soltas na membrana, se juntem, formem um par. O nome disso é dimerização. Dimerização. E essa união, a dimerização, é o primeiro passo crítico, porque ela ativa uma coisa que estava dormindo nas caudas dos receptores, a parte que fica para dentro da célula. Essas caudas têm atividade de enzima, de quinase. Quando elas se juntam, uma adiciona grupos fosfato na outra. É a autofosforilação. Autofosforilação. É como se os receptores se carimbassem, sabe? Ok, tô ativo. Ah, entendi. Então essa autofosforilação liga a um interruptor geral, o receptor agora está pronto para passar a mensagem para frente. Precisamente. Essa adição de fosfato não só ativa a enzima quinase do próprio receptor, mas também cria tipo uns pontos de pouso. Outras proteínas lá de dentro da célula agora reconhecem esses receptores fosforiladas e se ligam neles. Viram tipo um centro de recrutamento, então. Exatamente. Para começar o próximo passo da comunicação dentro da célula. É aqui que a coisa fica interessante mesmo. O material chama de cascata de fosforilação. O receptor ativado, agora uma quinase, começa a fazer com outras proteínas o que fizeram com ele, adicionar fosfato. Fosforilar. Mas não é só uma, né? É uma sequência. Exato. É uma cascata porque é sequencial e, o mais importante, amplifica o sinal. Imagina assim, a proteína A, fosforilada pelo receptor, fica ativa e fosforila várias cópias da proteína B. Cada B ativa, fosforila várias cópias da C. E por aí vai. Nossa, então a analogia do dominó é mais ou menos. Não é só um derrubando o outro. Não só isso. É como se cada dominó ativasse uma máquina que derruba muitos outros. Isso explica a amplificação do sinal. Um fatorzinho lá fora gera uma resposta gigante lá dentro. Perfeita analogia, é isso mesmo. A amplificação é chave. Permite que um estímulo pequeno lá fora, tipo poucas moléculas de fator de crescimento, vire uma resposta celular forte e coordenada. Geralmente envolve várias quinases diferentes nessa cascata, uma ativando a próxima, como uma corrida de revezamento onde o bastão é o fosfato, e a cada passada, mais corredores entram na pista. Mas essa corrida, essa cascata, tem um objetivo final, né? Para que tanta ativação em sequência? Sim, claro. O objetivo final dessa rede toda de sinalização é normalmente ativar uma ou mais moléculas-chave. Os fatores de transcrição. São essas proteínas que vão levar a mensagem final lá para o centro de controle da célula. O núcleo. Exato. O fator de transcrição é o mensageiro que consegue atravessar a fronteira do núcleo, onde está o DNA,
Ele leva a instrução que veio lá do fator de crescimento, mas olha só, assim como as quinases na cascata, ele também precisa ser ativado para funcionar. E adivinha como? Deixa eu chutar. Fosforilação. Na mosca. Frequentemente é a fosforilação que ativa o fator de transcrição. De novo ela. Parece que é a moeda de troca da célula para passar informação. É fundamental. E essa fosforilação no fator de transcrição é o que, tipo, abre a porta do núcleo para ele? Muitas vezes sim. Adicionar o fosfato pode mudar a forma dele, sabe? Expondo um sinal que permite que ele passe pelos poros nucleares, os portões do núcleo. Ou pode ajudar ele a se ligar em outras proteínas que o escoltam para dentro. Uma vez lá, ele está pronto para agir no genoma. Ok, o mensageiro chegou, tá no núcleo. E aí? Para quem ele entrega a mensagem? Diretamente para o DNA. O fator de transcrição ativado procura por sequências específicas no DNA, os tais sítios promotores ou enhancers. Eles ficam perto dos genes que precisam ser ligados. Ah, então ele é tipo um dedo apontando no livro de receitas genético. Prepara essa aqui agora. Exatamente essa é a ideia. Ao se ligar nesses pontos, ele chama a galera toda, a maquinaria para começar a transcrição daquele gene. Transcrição quer dizer fazer cópias da receita? Isso. Fazer cópias de trabalho da informação do gene na forma de mRNA, o mRNA. Essas moléculas de mRNA são as instruções que vão saindo do núcleo para o citoplasma. Certo. E com essas instruções em mãos? Aí é crucial entender o que vem depois. Essas instruções de mRNA são lidas pelas fábricas de proteína da célula, os ribossomos, e o resultado é produção de novas proteínas. E que proteínas são essas? Justamente as que a célula precisa para cumprir a ordem original lá do fator de crescimento. Se preparar para dividir, proliferar. Que tipo de proteína a gente está falando? É muita coisa. Uma variedade enorme. Tem proteína para estrutura, a célula precisa crescer antes de dividir, né? Faz sentido. Tem enzimas para duplicar todo o DNA. Isso é essencial. Não dá para dividir sem copiar o material genético. E tem proteínas super importantes para regular o processo. As ciclinas e as quinases dependentes de ciclina, as CDKs. Elas controlam o ciclo celular, garantem que uma etapa termine antes da outra começar. Basicamente, a célula começa a fabricar todos os tijolos, as ferramentas e os mestres de obra para a construção da nova célula. Uau, é uma cadeia de comando impressionante. Desde um sinalzinho químico lá fora até produzir tudo para fazer uma célula nova. Que complexidade e que precisão. E essa precisão é a chave, né? Esse é o caminho padrão, a via mitótica normal. Essencial para o crescimento, para renovar tecidos, tipo a pele, o intestino, para reparar machucados. Cada passo é muito bem regulado. Tem vários pontos de checagem, freios, aceleradores, para garantir que a divisão só aconteça quando precisa e do jeito certo. E é por isso que entender essa via normal em detalhe, como o material que a gente viu ressalta, é a base para entender as doenças. Quando essa regulação falha por mutação que tira um freio, tipo um gene supressão de tumor, ou que deixa um acelerador ligado direto, um oncogene, aí a célula pode começar a dividir sem parar. E aí vem o problema. Exatamente. É a origem de doenças como o câncer. Estudar o normal ilumina o anormal. Faz todo sentido. Dominar essa cascata, do receptor ao núcleo, produção de proteína, é realmente a base para quem está na área de biologia, medicina. Entender a máquina funcionando bem é o jeito de saber consertar ou ver por que quebrou. Sem dúvida. E para dominar esses detalhes todos, tem que estudar e praticar, né? Com certeza. Não tem atalho. Falando nisso, para quem é estudante e tá nessa pegada de aprofundar em biologia, físio, patologia, olha, fica uma dica, uma ferramenta muito boa para se preparar de verdade é dar uma conferida no medicobe.com.br. Vale a pena entrar lá, sabe? Baixar o app, dar uma explorada. Eles têm o maior banco de questões do Brasil, o que é ótimo para treinar. Tem prova antiga de tudo quanto é instituição, milhares de questões comentadas por especialistas, para você entender mesmo o porquê da resposta certa. E tem também resumos diretos para revisar aulas completas dos temas mais quentes
E até flashcards prontinhos. Dá para usar no celular, revisar em qualquer lugar. Ferramenta prática, então. Sim, ajuda muito a fixar esses mecanismos complexos que a gente está falando aqui. Fica a dica aí para o pessoal. Bom, então para a gente amarrar, o que essa nossa conversa mostrou? Basicamente, a jornada da divisão celular normal começa com um sinal lá de fora, né? Um fator de crescimento. Tipo uma permissão. Isso. Esse comando é recebido na superfície por um receptor específico, ele se ativa e... passa o bastão para dentro. E lá dentro, o bastão vai passando numa corrida de revezamento molecular, a tal cascata de fosforilação que não só leva a mensagem, mas amplifica ela muito. E o mensageiro final dessa corrida toda, o fator de transcrição, entra onde? No núcleo, o centro de comando. Lá ele age como? Como um maestro, né? Aponta para os genes certos no DNA e manda, transcrevam. Faz o RNA mensageiro. E essas instruções do RNA guiam a produção de todas as proteínas e tudo mais que a célula precisa para se preparar direitinho e finalmente executar a divisão, gerar 2 novas células. Uma sequência lógica. Altamente regulada e fundamental para a vida. Uma coreografia molecular precisa. Impressionante mesmo. A grande lição, eu acho, é essa. A divisão celular normal não é bagunçada, não é aleatória. É um programa, sabe? Executado com controle rígido. Começa com sinais externos, processado por essa rede de comunicação interna. Ligação no receptor, cascata de fosforilação, ativação do fator de transcrição e termina com a resposta genética para proliferar. Bem resumido. E, como a gente já falou, mas não custa repetir, pela importância que o material dá, entender essa sequência normal é o alicerce. Não tem como decifrar como o sistema falha em doenças de proliferação descontrolada sem saber como ele deveria funcionar. O normal é um mapa para o território do patológico. Perfeito. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar, com base nessa cadeia toda que a gente discutiu, se a gente tivesse que apontar um elo dessa corrente, do receptor lá fora até ativar os genes lá dentro, qual seria o ponto mais sensível? Talvez o mais vulnerável. Onde um interruptor que, em pé ligado, teria mais chance de desviar a célula para esse caminho perigoso da divisão sem fim. Boa pergunta. Fica aí para a gente refletir sobre os pontos de controle nesse sistema tão vital. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima exploração.